Salve, amados seres de luz, como vocês estão? Eu sou Yomi, neste aqui agora, e vamos começar mais um vídeo, mais uma conversa. E hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento mediúnico. E aí, essa é uma conversa de verdade, assim, que é quase como se a Thaís de hoje estivesse querendo conversar com a Thaís de mais ou menos 2 anos atrás, que estava entrando no terreiro. Como isso não é possível, eu resolvi trazer essa reflexão, essa conversa para compartilhar com vocês e talvez contribuir para esse momento, né, onde a gente começa esse nosso processo de desenvolvimento da espiritualidade, da nossa mediunidade e tudo que eu aprendi com as minhas vivências, olhando para trás e tudo que eu passei e que talvez possa facilitar e contribuir para que seja mais rápido o processo, né, nessa jornada de vocês. Vamos começar. E aí eu acho que o primeiro ponto para vocês que estão começando essa jornada de desenvolvimento, né, espiritual, mediúnico, seja no terreiro ou fora do terreiro, independente da religião, assim, esse início, assim, de cara, quando você entra no terreiro, qual é o processo, primeiro, que é importante a gente se abrir para vivenciar, porque às vezes eu acho que a ansiedade de já querer sentir muitas coisas, já querer uma conexão muito grande e todo essas expectativas quando a gente entra dificulta muito a gente situar realmente dentro desse processo. O que eu venho trazer é que se você está começando essa jornada, a primeira coisa que você tem que colocar assim na consciência que esse início do processo ele está conectado com um autocuidado. Então é muito mais do que querer uma conexão e buscar isso externamente. O primeiro ponto começa muito antes do terreiro, né, que é com o nosso próprio desenvolvimento enquanto pessoa. É a gente começar realmente a curar as nossas feridas, a se abrir para olhar para as nossas questões, para admitir os nossos erros, as nossas dificuldades, porque só assim a gente começa realmente a vivenciar esse processo, né? Tenha consciência desse primeiro passo, ele é muito importante, porque a abertura, né, o quanto você está aberto para se trabalhar, para se desenvolver ali enquanto pessoa e curar mesmo as suas próprias questões, é que vai determinar todo o processo. Porque a nossa mediunidade, né, ela é uma ferramenta, mas ela não é uma ferramenta que está à parte do nosso corpo, né, ou de nós mesmos. Ela está totalmente integrada conosco, com a saúde desse nosso corpo físico, a saúde do nosso campo emocional, do nosso corpo emocional, a saúde do nosso mental e do nosso espiritual. Mas assim, ela está interligada a tudo isso. Nosso potencial de mediunidade é como se fosse uma luz dentro de nós, que todo mundo já nasce com essa luz, ela está dentro de nós, bem lá dentro, e ela é protegida por um vidro. E aí, assim, desde o momento que a gente nasce, tudo que acontece conosco, tudo que a gente vivencia, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tem capacidade de limpar ou sujar esse vidro. Então, tudo que vai acontecendo de negativo, né, os traumas que a gente vai vivendo, as decepções, as frustrações, enfim, todos esses processos negativos que a gente não consegue realmente trabalhar, vai sujando esse vidro. E aí, todos os momentos que a gente consegue expandir, se trabalhar e ir crescendo, são momentos que vai fazendo com que esse vidro se limpe. E aí essa luz começa a naturalmente irradiar. Então a nossa mediunidade é basicamente isso, ela é natural à medida que esse nosso vidro está limpo. A gente precisa entender que para o processo de incorporação, por exemplo, acontecer e essa conexão se estabelecer com as nossas entidades, até mesmo através de intuição, dois processos precisam acontecer. O primeiro é que eles vão abaixar a vibração deles realmente, porque eles estão num nível vibracional maior que o nosso. Então eles precisam abaixar esse estado de vibração deles e a gente precisa elevar o nosso. É muito mais difícil para eles abaixar e é muito mais benéfico que nós elevamos a nossa vibração, né? Tanto para a conexão estabelecer, até para o nosso próprio desenvolvimento. Então, de qualquer maneira, eles vão abaixar. Quanto mais a gente consegue elevar a nossa vibração, maior essa conexão vai acontecer. Entende? Então, esse processo de limpar o vidro é um processo da gente estar elevando essa nossa vibração, a nossa frequência, né? Enquanto pessoa, né? Nós temos uma aura
que é reflexo dessa nossa vibração. E aí a gente vai sintonizando com tudo ao nosso redor, de acordo com essa nossa própria frequência, inclusive com o plano espiritual. E aí, ponto é, como a gente está inserido numa sociedade, né, num contexto social que não está assim tão preocupado, né, com esse processo de autoconhecimento, essa limpeza do vidro, ela é mais dificultada, assim, né? E aí, quando a gente chega no terreiro, temos vidros sujos. Claro que tem vidros mais sujos que outros e com questões diferentes, mas todo mundo, de alguma forma, chega com esse vidro sujo. Então é um processo coletivo, assim, todo mundo em algum momento vai ter esse despertar, vai precisar começar esse processo de limpeza desse vidro. Quanto menos consciência a gente tem desse processo, mais difícil é esse nosso desenvolvimento. E o desenvolvimento mediúnico, ele está muito relacionado ao nosso desenvolvimento enquanto pessoa. Tudo é uma coisa só, é exatamente isso que eu queria que vocês entendessem. Que o nosso desenvolvimento enquanto ser humano está totalmente entrelaçado com o nosso desenvolvimento mediúnico. E aí, para além dessa questão do tempo, assim, é claro que quanto mais você vivencia um terreiro, quanto mais você está em contato com a espiritualidade, com as entidades, você está se trabalhando. Mas quanto menos você tem consciência do processo, mais tempo vai demorar. Então, à medida que você toma consciência disso, começa a deixar menos de estar relacionado com o tempo cronológico e mais relacionado com a sua abertura, a sua dedicação. E aí, o outro ponto muito importante é estar atento e disponível. Isso é muito importante. Porque quando a gente está atento, a gente se abre para aprender, para ouvir. E estar disponível é realmente estar ali entendendo que você está a serviço de um todo, de toda uma egrégora e que tudo é importante. Então, à medida que você entra e se coloca totalmente atento e disponível, pegar um copo numa cozinha é importante. Passar um pano no chão é importante. Porque é essa necessidade que existe naquele momento, que você consegue fazer, que a espiritualidade pediu. É como se realmente existissem demandas o tempo inteiro. E aí, cada pessoa se abre para uma demanda à medida que ela tem capacidade para fazer isso. Então, se você está iniciando, está ali totalmente aberto para aprender, tudo que você puder contribuir é um trabalho. É você realmente trabalhando para o seu próprio desenvolvimento e para aquele trabalho acontecer como um todo. Então, esse primeiro ponto é se abrir para um processo pessoal, para esse auto-olhar, para um olhar para dentro. O segundo ponto é esteja atento e disponível para o que a espiritualidade te pedir. E não é coincidência que a primeira coisa que a gente faz num terreiro, assim, numa função, é ser cambone. E cambonar é justamente você estar ali, atento e disponível para o que aquela entidade precisa, aberto para ouvir, para aprender, sabe? Para ir começando esse relacionamento, essa nova jornada e entendendo o que você vai sentindo, o que vai chegando de informação para você. Porque é isso, no momento que você está ali dentro, as coisas que você precisa ouvir vão chegando até você. Através da entidade, mas através das pessoas no geral, através do que você vai sentindo, né? O que precisa chegar, vai chegar na hora que precisa, né? A espiritualidade tem essa inteligência de fazer com que as coisas que você precisa cheguem até você. E aí você precisa realmente estar aberto, porque ela vai falar através dos dirigentes, do comando, das pessoas que estão ali ao seu redor, muito mais nesse primeiro momento do que uma conexão direta com você. Passou esse momento inicial, assim, dos primeiros meses, mas que ainda tudo é muito novo na sua vida, fique realmente atento a toda as práticas que compõem mesmo o ritual, por exemplo, principalmente no dia de gira, sabe? Às vezes a gente tem um hábito muito ruim de começar a negligenciar, e aí eu vou ser muito sincera com vocês, eu tô falando isso pra mim também. Às vezes a gente começa a negligenciar pequenas questões, sabe? Pequenos hábitos, pequenas práticas, e acha que o que importa realmente ali é o vamos ver da gira, é o incorporar, e é isso. E na verdade, tudo é importante. À medida que a gente se coloca ali dentro, a gente está a serviço. A gente vestiu a roupa, a gente pisou o pé no chão, a gente está em serviço. E cada etapa é muito importante. Então, cada saudação é muito importante. Né? Quando você cumprimenta as pessoas que estão trabalhando com você, você está se abrindo para que todas aquelas pessoas sejam capazes de te ensinar, que as energias sejam trocadas, que os ensinamentos sejam trocados. Você se abre para essa possibilidade. Mesmo que você fique a gira inteira num canto ali, cambonando, mas já tem uma outra pessoa que também está cambonando aquela entidade, você é nova, então
Você só está ali observando. Essa é a sua missão daquele momento, é observar, sabe? Estar atento, aprendendo, ouvindo. Nesse momento que você se coloca ali, pode ter certeza que, de alguma forma, a sua espiritualidade, as suas entidades, elas estão também trabalhando em você, mesmo que você não esteja vendo. À medida que você se abre para aquele processo, você se concentra na presença de estar ali, desempenhando o papel, que naquele momento o seu papel é observar, é prestar atenção. Então, se você está conectado com aquele momento presente, com a função que você está desempenhando, a espiritualidade também está trabalhando em você. E faz com que esse processo aconteça cada vez de maneira mais fluida e com mais facilidade. É um pouco isso, assim, que eu queria trazer. A ideia é que nos próximos vídeos, cada vez mais eu consiga ir compartilhando com vocês ferramentas, principalmente para esse processo de autoconhecimento, de expansão da nossa consciência, da gente se trabalhar internamente, porque existem muitas ferramentas por aí. E aí, a ideia é que quando mais a gente se abre para essas possibilidades, a gente vai entendendo o que realmente funciona pra gente, o que a gente precisa. E aí eu quis realmente compartilhar e transbordar isso até vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, muito axé na caminhada de vocês. E contem comigo.